Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal, mais um vídeo da série de vídeos, aperte os cintos, é hora da viagem. A viagem do vídeo de hoje é como seria o mundo ideal, qual seria a melhor forma de se viver no planeta Terra, uma utopia imaginária. Vou usar um rio Tietê lá em São Paulo, que é um exemplo bem ilustrativo que todo mundo conhece. Imagina que fosse a coisa mais comum do mundo, mais normal, igual respirar. Você tá lá andando por São Paulo, passa na margem do Tietê, tá aquele calorão. Ah, vou dar um mergulhinho ali, pá. Ou então, bateu aquela sede. Abaixa, com a palma da mão, pega um pouco de água e bebe, porque a água é limpa, transparina, é cristalina. A água é pura, você vê os peixes, você vê o fundo do rio. Imagina que isso daí fosse o comum, igual respirar. Que mundo seria esse? Em todas as cidades onde tem algum rio que corta a cidade, você poder simplesmente, no meio do dia, baixar lá na beira do rio, beber água com a mão, ou nadar para refrescar no dia mais quente, nas cachoeiras também é assim. E isso era para ser assim. O mundo foi feito assim, o planeta foi feito assim. O ser humano nasceu no meio do planeta, no meio da natureza, e era para viver em meio à natureza, de boaça. Mas aí desenvolveu toda essa tecnologia. Aí a tecnologia que é vilã. Não, pera aí, vamos por partes, igual o Jack Stripador, vamos com calma. Vamos voltar um pouquinho na história da humanidade, alguns anos atrás. Tirando a água e o alimento, a coisa mais importante que tinha era o óleo de baleia. Uma época específica da humanidade, onde o óleo de baleia era a coisa mais importante, mais valiosa que tinha. Por quê? Porque quando escurecia, o sol se punha, né, ficava escuro, usava o óleo de baleia dentro do recipiente, que ele queimava e gerava luz. Os lampiões, as lamparinas nas casas, o que era considerado iluminação pública, né, os postes de iluminação pública da época, eram alimentados por óleo de baleia, que ficava queimando a noite inteira lá enquanto estava escuro, e aí de manhã iam lá e apagavam. E aí, a hora que o sol se punha, no dia seguinte, né, ia lá de novo e acendiam. Então, assim, naquela época, depois de anos e anos, séculos e séculos nesse estilo de vida, começou em alguma cidadezinha lá um gênio, um dos gênios da humanidade, foi lá e descobriu como utilizar a eletricidade. E aí começou a se espalhar numa cidade, na outra, foi espalhando pelos países, continentes e chegou no que chegou hoje em dia. Só que você já parou para pensar que naquela época, que o óleo de baleia era a coisa mais importante do mundo, muitas pessoas falaram: ah, a eletricidade não vai dar certo, não vai funcionar esse negócio não. Isso é coisa do capeta, isso é coisa de magia negra, isso daí, o óleo de baleia sempre vai ser essencial, a eletricidade vai chegar, é um grupo de pessoas, de vilões opressores que estão querendo trazer essa eletricidade aí para escravizar o povo, para dominar o povo, para acabar com o estilo de vida, acabar com o emprego do cara que acende as lamparinas de noite lá com a de baleia, dos caras que vão lá caçar a baleia para tirar o óleo da baleia, dos capitães dos barcos que vão levar essas pessoas que vão caçar as baleias, vai tirar o emprego de todo mundo, vai acabar com a vida de todo mundo. Já parou para pensar que lá no começo dos anos 2000, as pessoas que trabalhavam com datilografia, quando começaram a surgir os primeiros computadores, essas pessoas falavam: ah, o computador vai acabar com o emprego de todo mundo, computador é coisa de vilão, coisa de magia negra, coisa do capeta, etc e tal. Então, só que agora, hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, e hoje em dia não é só 2025, mas nos 20 últimos anos, vamos pensar nisso, que a gente já tem uma tecnologia suficiente para ter androides, máquinas, robôs de todos os tipos e formas que realizam todos os tipos de trabalho. E, assim, 80%, todos os tipos é exagero. Porque tem alguns tipos de emprego, alguns tipos de trabalho que precisa do ser humano, precisa do feeling humano, do sentimento humano, que uma máquina, um robô, um androide, por mais avançado que seja, com inteligência artificial e tudo mais, nunca vai conseguir simular, nunca vai conseguir sentir aquilo, ser igual, se igualar no ser humano. Então existem algumas profissões que vai precisar sempre que seja um ser humano a realizar. Mas, assim, 80% dos trabalhos, as máquinas podem realizar, os androides, os robôs, e podem ser autossuficientes. As fábricas podem ser autossuficientes, ou seja, as fábricas não terem funcionários, então ela não pode pagar salário para funcionário porque ela não tem funcionário. Então ela não tem também dono, porque ela não precisa de um dono para manter ela, porque ela se funciona sozinha. Ela é autossuficiente, existem máquinas especializadas que fazem a manutenção das outras máquinas, que fazem a fábrica funcionar e tudo mais.
Então, assim, imagina um mundo desse, um mundo onde tudo é autossuficiente. Então, o ser humano tem aí 24 horas do dia para fazer só o que tem vontade de fazer, só o que gosta de fazer. Não tem essa necessidade de viver para trabalhar, de viver desesperado para trabalhar, para ter dinheiro, poder fazer as coisas que gosta, as coisas que quer fazer. Porque, tá com fome? Vamos imaginar aí, por exemplo, o Parque Ibirapuera em São Paulo, o Central Park lá em Nova York como exemplos ilustrativos. Mas em toda cidade tem aí uma pracinha, um parque, algum tipo de parque, né, parecido com o Ibirapuera ou com o Central Park, só que em tamanho reduzido, né? Porque a cidade menor, parque menor também. Mas enfim, imaginando um parque desses, as pessoas vão lá por hobby, por lazer, por vontade própria, vão nesses parques para plantar algumas coisas. Ou então, assim, os sítios, as matas em volta da cidade, como se fossem sítios ou fazendas, as pessoas vão lá, né, e plantam, e cuidam da plantação, e cuidam do gado e tal, por vontade própria, por gostarem de trabalhar com aquilo. Porque elas não precisam pagar nada para ter nada e não recebem nada porque elas não trabalham para ninguém. Elas não trabalham para fábrica nenhuma, elas estão ali porque elas gostam de fazer aquilo. Então elas vão lá, aí a pessoa tá com fome, vai lá no Central Park, vai lá no Ibirapuera, vai lá na Praça da Cidade, tem lá as árvores lá, tem onde as frutas, verduras, legumes, tem lá onde cuida dos gados, onde cuida dos animais, tem lá a carne. A pessoa vai lá, come à vontade e tal, come de boa, vai no restaurante, onde tem os restaurantes que as pessoas gostam de trabalhar servindo os outros, gostam de trabalhar reunindo as pessoas ali na hora da alimentação. As pessoas vão lá e eles não precisam de pagar nada, não precisam de comprar nada, porque tudo é automatizado. Os drones trazem via aérea, outras máquinas parecidas com drones, os veículos automatizados vão lá, pegam um produto de um lado e levam para o outro. As fábricas automatizadas pegam lá a matéria-prima de uma fábrica e é transportada para outra. E tudo funcionando, os androides, robôs e máquinas fazendo todos os serviços aí que mantém tudo funcionando. Tudo que o ser humano precisa para poder viver na face do planeta Terra. E isso que ainda substituindo o trabalho do ser humano não vai precisar de caçar, igual era antigamente, porque as máquinas já vão fazer, produzir tudo que o ser humano precisa. Então imagina um mundo desse, uma utopia dessa. O que seria um mundo desse? Todo mundo, ser humano ia ver que é uma raça só, que é uma espécie só. Não ia ter mais essa divisão que tem de raça, de classe social, de gênero, de tipo de roupa, de em quem você vota, o que você pensa sobre drogas, armas e aborto, qual religião que você tem, qual que é o seu cargo social, qual que é o seu cargo político, qual que é o seu rótulo que você vai defender, né, que te representa, qual que é a sua roupa, qual que é o seu órgão genital, com quem, que tipo de pessoa que você transa, em quem que você vota, qual que é a sua raça, classe social, todo mundo no mesmo patamar, mesmo nível, porque precisa de um veículo de transporte. Vou lá na fábrica que produz veículo de transporte, fábrica automatizada, que não tem funcionário, não paga funcionamento nenhum, não paga taxa nenhuma para ninguém, não recebe nada, porque não vende nada para ninguém, porque ninguém compra nada, porque é só chegar lá e pegar, porque é o robô fazendo, é uma máquina fazendo, é um Android fazendo, a manutenção é tudo automatizada, então também não tem dono nenhum. Então, simplesmente a fábrica produz. Você vai lá, pega, usa o veículo e pronto. Transporta de um lado para o outro. Tá com fome, vai lá, tá com fome, vai lá e pega onde o alimento é produzido e tal. Aí tem aquelas questões, né, das profissões que precisam de ser humano realizar. Aí o ser humano que realiza essas profissões está fazendo porque gosta de fazer, trabalhar com aquela profissão. E ele, da mesma forma que ele está fazendo lá o trabalho dele, ele também quer alguma coisa, ele vai lá e pega alguma coisa, igual a pessoa, tá com fome, vai lá, pega a comida do mesmo jeito, vai lá, pega o veículo do mesmo jeito, pega lá o comunicador, que hoje em dia é celular, mas daqui a alguns anos, daqui a alguns séculos, provavelmente o tipo de comunicador vai ser diferente, não vai ser mais igual ao celular, a televisão vai ser diferente, a forma de assistir televisão vai ser diferente, a forma de usar o computador vai ser diferente, né? Tudo vai evoluindo, tudo vai se modificando de acordo com a tecnologia. E aí o ser humano passa a usar a tecnologia a seu favor, e não como um fator de divisão para dividir quem tem acesso e quem não tem acesso à tecnologia. Porque o ser humano vê que todo mundo é igual, todo mundo é uma única forma de vida. E aí não vai querer um se impor sobre o outro, um querer ter mais que o outro, tentar que tem mais que o outro, porque todo mundo tem de tudo para todo mundo ali. Porque as máquinas produzem tudo. Simples assim. Já parou para pensar nisso?
Será que é possível esse mundo? Será que é uma coisa de maluco? Será uma coisa inimaginável, impossível de acontecer? Ou daqui a alguns séculos, com a evolução do ser humano, vai conseguir acontecer, vai chegar nesse mundo, dessa forma de viver? Já parou pra pensar nisso? Paz pra todos, fui!